Olá, olá para você que se liga no canal da J-League Insider. Hora da gente começar a nossa review da temporada. E diferente do que a gente fez no meio da temporada, quando a gente fez um vídeo de 1 hora e meia, quase de duração, falando dos principais destaques, falando de quem estava bem, quem estava mal e fazendo todas as previsões, no vídeo de final de temporada ele será dividido em algumas partes. A gente vai falar dos primeiros colocados, dos rebaixados, quem surpreendeu e quem decepcionou. Então a gente vai ter 4 partes de vídeo que vão ser postados nessas próximas semanas aí do final do ano, até para a gente também manter o canal ativo, mesmo sem a temporada, mesmo sem as principais notícias e aquilo que a gente mais fala aqui no canal da J-League Insider, que é o futebol japonês. Antes da gente começar, você já sabe, só se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e se liga na mensagem do nosso parceiro Aliança Cultural Brasil-Japão. Aprender uma nova língua sempre é importante, né? Seja para fazer turismo ou para te ajudar no seu trabalho, para você fazer uma negociação, para você traduzir algum documento ou alguma reunião. Sempre ter um novo idioma é importante. E que tal você aprender a falar uma das línguas menos faladas dentro do Brasil, que é o japonês? Pois é, a Aliança Cultural Brasil-Japão é a parceira oficial da J-League Insider e ela promove o intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão, seja através de palestras, de encontros com autoridades ou pelos cursos de idiomas, de mangás e diversas outras artes culturais do Japão. E você que é seguidor da J-League Insider tem um cupom de desconto exclusivo. Quando você preencher o seu formulário de inscrição, vai pedir para você um cupom de desconto. Você digita lá JInsider10 e você vai ter 10% de desconto para aprender a falar uma nova língua e aí ajudar no seu trabalho ou até mesmo na sua viagem a lazer lá para o Japão. Não perde tempo. Se inscreva no curso de japonês da Aliança Cultural Brasil-Japão e aprenda a falar um dos idiomas menos falados dentro do Brasil para melhorar o seu currículo. Bom, pessoal, para esse primeiro vídeo, nós vamos comentar um pouco então dos primeiros colocados, quem foram as melhores equipes, as equipes que se classificaram e ficaram na beira de se classificar para a AFC Champions League, tanto a Champions Elite quanto a Champions League 2 na próxima temporada, na temporada de 2025-2026. A gente vai falar então das 5 melhores equipes, daquelas que brigaram até a última rodada para irem até as competições asiáticas e não tem jeito, a gente precisa começar falando da melhor equipe, o bicampeão, o Vissel Kobe. O Vissel Kobe fez mais uma temporada muito interessante. Diferentemente do que foi no ano passado, quando o Vissel Kobe assumiu a ponta e depois foi brigando com outras equipes, mas não largou, a gente teve uma grande diferença para esse ano, que foi o Vissel Kobe começando a temporada um pouco mais em baixa, com o pé mais embaixo, vindo como não um favorito direto, mas uma das principais equipes. Não dá para dizer que o Vissel Kobe decepcionou no primeiro turno, nem que o Vissel Kobe surpreendeu no segundo turno. Eram coisas que a gente já esperava dessa equipe e a gente já viu que essa equipe entrega com o Takayuki Yoshida. E o Vissel Kobe, mais uma vez, foi muito bem montado. Eu acho que isso precisa ficar claro. Muito bem montado. Ano passado a gente tinha uma equipe que jogava num 4-4-2, com o Yoshinori Muto e o Yuya Osako fazendo a dupla de ataque. Nessa temporada entra o Taisei Miyashiro, entra um camisa 9, alguém para jogar mais ao lado do Osako, um centroavante. E o Muto volta a ser um meia-direita, um ponta-direita, se a gente pode dizer assim, mas também fazendo muito o corte para o meio. Eu acho que esse papel é muito importante para o Yoshinori Muto. Isso foi o diferencial. O Osako começou a sair um pouco mais da área, começou a vir buscar. Uma temporada artilheira dele, com 22 gols, ficando ao lado do Anderson Lopes, ele não esteve nem entre o top 5 artilheiros dessa temporada. Mas foi mais garçom. Foi mais garçom, distribuiu mais assistências e permitiu com que o Taisei Miyashiro e o Yoshinori Muto brilhassem. Se o Osako foi o MVP do ano passado, dessa vez ele foi um garçom. Dessa vez ele foi um coadjuvante
para o MVP Yoshinori Muto. E um MVP muito merecido. O Muto passa a primeira parte da temporada convivendo com lesões, e lesões graves. Tiraram ele de boa parte da primeira metade do campeonato. Depois que ele voltou, parece que nem tinha lesionado. Ajudou demais o time, principalmente nas últimas rodadas. Tiveram jogos que foram definidos pelo Yoshinori Muto. E o camisa 11 entregou um título. Entregou o bicampeonato. Numa era onde a J-League teve, por exemplo, no ano passado, 7 times disputando, faltando 5 rodadas. Esse ano eram 5. Na última rodada eram 3. Numa era onde a J-League viu o final da hegemonia do Kawasaki Frontale e parece que nessa temporada também viu o final da competitividade do Yokohama Marinos, ter o Vissel Kobe nessa posição mostra como esse trabalho foi bem executado. E foi bem executado por quê? Foi bem executado porque teve em seu treinador a principal peça. A gente fala muito aqui do Yoshinori Muto, como ele definiu jogos, como ele foi importante. O Yoshida foi mais importante. Aquilo que a gente comentou nos últimos reviews de rodada, acho que pode ser muito bem definido como a mudança que a gente viu do Vissel Kobe. Geralmente, quando a gente pega campeões seguidos, não só na J-League, mas também em outros campeonatos, Manchester City do Guardiola, o próprio Barcelona do Guardiola, o Bayern de Munique na Alemanha, dificilmente a gente vai ver uma equipe que altera a sua própria forma de jogar dentro dessa sequência de campeonatos. Dificilmente a gente vai ver isso acontecendo. No Vissel Kobe a gente viu. A gente viu uma forma de jogar no primeiro título, no título de 2023, e agora a gente vê uma outra forma de jogar em 2024. Uma forma mais ofensiva, que premia mais os atacantes ao invés do setor de meio de campo, que não depende tanto de uma construção de um meio-campista como o Iniesta, por exemplo, mas que depende muito mais da ofensividade de Yoshinori Muto, Yuya Osako e Taisei Miyashiro. Esse trio de ataque acho que é fundamental. O Miyashiro não começa tão bem, as expectativas estavam altas. Conforme o Osako vai se encaixando nesse novo esquema, num esquema com 3 atacantes, e entendendo que ele não é mais a referência do time, aí as coisas desandam. O Osako começa a jogar em equipe, ajudar, trabalhar a bola. E aí o Osako vira não o melhor do campeonato, mas sem dúvida nenhuma um dos melhores do campeonato. Não à toa, a gente está aqui debatendo, falando muito mais do Osako do que quem foi o MVP, que é o Yoshinori Muto. E o Muto está muito valorizado no mercado, é tema até para outro vídeo. A gente soltou hoje a informação que a gente tem, né, que ele não descarta uma mudança, mas a mudança de preferência dele seria para a região de Kanto, ali Tóquio, Kanagawa, Saitama, justamente porque a família dele mora em Tóquio e ele gostaria de estar mais próximo da família. Mas não necessariamente ele fará essa mudança. Já sabemos que a organização, a direção do Vissel Kobe planeja uma renovação milionária para o Yoshinori Muto. Então o Vissel Kobe termina o ano com 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Foram 61 gols marcados, 36 gols sofridos. E aqui acho que está uma coisa que a gente precisa comentar sobre esse time do Vissel Kobe. Não é um time, embora tenha sido o terceiro melhor ataque do campeonato, não é um time que marca tantos gols. A gente não vê o Vissel Kobe goleando tanto quanto a gente viu o Sanfrecce Hiroshima goleando, o Kawasaki Frontale goleando, até mesmo o próprio Marinos, que ficou com a mesma quantidade de gols marcados do que o Vissel Kobe. A gente não viu o Vissel Kobe goleando tanto quanto esses times. Então é um time que sabe dosar, sabe quando precisa atacar, sabe quando precisa defender. E não conta com o melhor ataque nem com a melhor defesa. O melhor ataque é o Sanfrecce Hiroshima com 72 gols e a melhor defesa foi o Machida Zhelvia com 34. O Vissel Kobe foi a terceira melhor defesa e o terceiro melhor ataque. Isso que eu acho importantíssimo que a gente destaque nesse time. Não foi um time que brilhou os olhos. Não foi um time que você olhava para o Vissel Kobe desde o começo da temporada e falava: esse time vai ser campeão.
foi um time que despontou como favorito a ser campeão nas últimas rodadas. Até o final, até a última rodada, quando enfrentou o Shonan Bellmare, que já não disputava mais nada, enquanto seus concorrentes, Hiroshima e Machida, jogavam contra Gamba e Kashima, que são basicamente os outros 4 times que a gente vai falar nesse vídeo, ali a gente já falava, bom, Vissel Kobe campeão, beleza. E cara, é importantíssimo que a gente fale do trabalho do Takayuki Yoshida. Não só a forma de jogar que mudou, mas a mentalidade dos jogadores permaneceu vencedora. No momento de dar o sprint, o Vissel Kobe conseguiu dar o sprint. E conciliando com a Champions Elite, a segunda parte do campeonato. Conciliando com o time reserva joga a Champions, ou um time misto joga a Champions, e os titulares foco na J-League. Assim o Vissel Kobe se sagrou campeão. E acho que foi muito importante. Precisa reforçar? Eu não vejo assim. O time do Vissel Kobe, para mim, é muito bom. Alguns jogadores já estão especulados que podem sair. Ryohatsu está na mira do Urawa Reds, o Tuller está na mira do Vasco, o Yamaguchi está na mira do Vifaren Nagasaki, o próprio Muto está na mira de basicamente todo o time da J-League, do Urawa, do Nagoya, do Kashima, do FC Tóquio, todos os times grandes que têm condição de investir estão interessados no Yoshinori Muto. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente fale. Eu acho que contratações pontuais vão chegar, mas é um time que, para mim, hoje é um time completo para a disputa da J-League. Se mantiver a espinha dorsal, que para mim passa pela por um trio defensivo, né, de um lateral e a dupla de zaga, que é o Gotoku Sakai, que inclusive também é outro que está com a saída ventilada. Gotoku Sakai, o Tuller ou o Yamakawa e o Maekawa, né, o goleiro, um zagueiro e um dos laterais. Se mantiver pelo menos 2 do trio ofensivo, o Osako, o Muto e o Miyashiro, acho que é um time que tem condições, mais uma vez, de brigar pelo tricampeonato. Tá? Então a gente encerra do Vissel Kobe falando isso. Para mim é um time muito bem montado, a diretoria acertou, o Yoshida acertou mais ainda e, sem dúvidas, o melhor time da J-League de 2024. Passando para a gente falar do vice-campeão, que é o Sanfrecce Hiroshima. Uma boa temporada do Sanfrecce, foram 19 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. O melhor ataque do campeonato, não foi uma das melhores defesas, tomou muitos gols bobos, principalmente quando foi com o time reserva. O Sanfrecce, por algumas rodadas, preferiu utilizar o time reserva. Mas não dá para dizer que o Sanfrecce também não foi uma equipe que não montou um bom elenco. Muito pelo contrário. A equipe do Sanfrecce foi muito bem na montagem das peças e até na identificação de problemas. Começa o ano identificando o problema do ataque, consegue o Yuki Ohashi, que estava no Shonan Bellmare, e aí quando perde o Ohashi no meio do ano, ok, vamos voltar então para aquilo que a gente estava fazendo. Sotírio e Douglas Vieira. Viu a oportunidade do Gonçalo Paciência? Abocanhou e fez a melhor contratação da J-League atrás do Rafael Elias, na minha opinião. Acho que o Gonçalo Paciência não só promoveu a J-League mediaticamente em Portugal, porque foi muito falada a transferência do Gonçalo Paciência, pelo menos nas mídias portuguesas que eu consegui ver, mas também é um referencial técnico desse time e foi muito importante para fazer alguns gols que ajudaram o Sanfrecce Hiroshima a alcançar a segunda colocação. O modelo do Michael Skibbe também é algo que ajudou. A linha de 3 zagueiros com os 4 meio-campistas e aqueles 2 meias que ora um vira segundo atacante, ora o outro vira segundo atacante. Makoto Mitsuta e o Tougai Arslan, que também chegou no meio do ano identificando um problema do ataque do Sanfrecce Hiroshima. O Sanfrecce termina o primeiro turno, se eu não me engano, na 4ª colocação e termina na segunda. O sprint da segunda metade da temporada foi bom. Foi pior, talvez, só que o Vissel Kobe e que o Kyoto Sanga. Né? Então, acho que é algo que a gente pode destacar assim do Sanfrecce Hiroshima.
O ataque também foi muito bom, do mesmo jeito que eu falei, e não e quando a gente pega a lista de artilheiros, a gente não vai ver um jogador do Sanfrecce, mas o Arslan fez bastante gol, acho que chegou nos 10 gols na temporada. O Gonçalo Paciência, se eu não me engano, fez 8 ou 9 gols na segunda metade da temporada. Makoto Mitsuta marcou bastante gols. Até o Kawabe acho que chegou a marcar gols. Então, basicamente, o Sanfrecce conseguiu ter uma boa equipe na primeira metade da temporada e mesmo perdendo o Yuki Ohashi e o Kawamura na segunda metade, ali conseguiu também suprir as necessidades. E se reforça para o ano que vem, né? Já se ventila o Ryogerman do Júbilo Iwata e o Satoshi Tanaka do Shonan Bellmare. Então, o que o Sanfrecce tem de melhor deve melhorar para a temporada que vem. E o Michael Skibbe, que foi eleito treinador da temporada, cara, eu acho que a gente, do mesmo jeito que eu falei do Takayuki Yoshida, a gente também precisa falar do Michael Skibbe. Eu discordo da eleição, tá? Eu acho que o Yoshida, o trabalho que o Yoshida apresentou em mudança tática e mudança técnica dentro do campo, de uma temporada para outra, e o sprint que o Vissel Kobe conseguiu fazer jogando de maneira diferente a que ele jogava, eu acho que mostra que o trabalho do Yoshida foi um pouco melhor. Mas o tanto de nó tático que o Michael Skibbe deu nessa temporada, eu acho que foi fundamental para que essa equipe conseguisse a vice-colocação e, mais uma vez, a gente coloca, o Sanfrecce Hiroshima é a principal equipe da Champions League 2, tá? Tem o Altawon do outro lado, tem o Jeonbuk Hyundai, mas o Sanfrecce Hiroshima, para mim, é a melhor equipe da Champions League 2 e é a equipe favorita ao título. Para a temporada que vem, acho que com a chegada do Satoshi Tanaka e do Ryogerman, a equipe muda de patamar, de ok, dá para disputar o título, para favorito ao título, ao lado do Vissel Kobe e muito provavelmente do Urawa, que vai montar um grande time para o Mundial. Aí depende do que o Urawa vai fazer no começo do ano. E é até um spoiler do vídeo de decepções, né? A gente sempre fala que o Urawa vai fazer uma boa temporada. Aí o Urawa termina em 13º. Mas até pensando no Mundial, a gente também muito provavelmente vai colocar o Urawa como um favorito ao título e o Sanfrecce naturalmente vai estar por lá. Claro, a gente precisa observar. O Gonçalo Paciência vai ficar? Qual vai ser a como vai ser a temporada do Kawabe, a primeira temporada inteira desde o retorno dele? Keisuke Osako vai ficar? Shuto Nakano vai ficar? Naoto Arai vai ficar? Shunki Higashi vai ficar? Mitsuta vai ficar? São os pontos de interrogação. Acredito que a diretoria do Sanfrecce está muito focada em manter esse elenco, porque identificou que esse elenco dá para brigar para ser campeão e acho que na próxima temporada é um grande favorito e fez uma boa temporada, né? A gente passou aqui os números. Terceiro colocado, Matida Zélvia. Matida Zélvia que teve 19 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 54 gols marcados e a melhor defesa do campeonato, 34 gols sofridos. Boa primeira temporada do Matida Zélvia, tá? A análise vai ficar muito pautada ok, o Matida liderou 20 rodadas e pipocou no final. Mas a gente precisa lembrar que é o primeiro ano dessa equipe na primeira divisão. Uma equipe que perdeu o seu principal jogador, que era o Yu Hirakawa, perdeu no meio do ano e conseguiu, através das contratações, se manter competitiva. Depois veio a lesão do Nakayama, depois veio uma falta de adaptação do Yuki Soma, que ele começa a se adaptar nas últimas rodadas do campeonato. Então era natural, mas eu pessoalmente, a hora que eu vi o Matida terminando como campeão do primeiro turno, eu imaginava que haveria uma queda de desempenho natural no segundo turno. E acho que é exatamente isso que acontece, tá? O Matida Zélvia tem uma queda completamente natural. É uma equipe que chegou agora da segunda divisão, é uma equipe que não tem experiência de primeira divisão. Por exemplo, quando a gente vai falar de Tóquio Verde e de Júbilo Iwata, o Tóquio Verde é bicampeão da J-League. Foi o primeiro campeão da história e o primeiro bicampeão da história. Ganhou 93 e 94. O Júbilo Iwata é campeão da J-League também. Já teve MVP da competição também, que foi o Dunga. É uma equipe que ganhou Champions.
esteve bem na Champions, ganhou Copa do Imperador, são equipes tradicionais, as equipes que vieram da segunda divisão. E teve o Matidas Elvia, que surgiu, foi comprado pela CyberAgent. A CyberAgent fez fez investimentos e investimentos muito acertados e montou um time bem competitivo. Trouxe o Koseitani, que na minha opinião foi o melhor goleiro do campeonato. Vai ter gente que vai entregar para o Maekawa, para o Ichimori, vai ter gente que vai entregar para o Keisuke Osako. Para mim, o Koseitani foi um dos mais regulares. Não à toa, 34 gols sofridos, a melhor defesa do campeonato. Não só isso, a linha defensiva também foi boa. E a linha defensiva mudava. Teve a entrada do Nakayama no meio do ano, teve o Dresevich entrando e saindo do time, teve o Suzuki entrando e saindo do time, Mochizuki, que ganhou a titularidade na parte final da temporada. Foram peças que surgiram. Aí você olha pra frente, Shota Fujio, Yu Hirakawa, Yuki Soma, Eric voltando de lesão, o sul-coreano O. Foi um grande time. Mitchell Duke vindo para o segundo tempo, não fez tantos gols, mas contribuiu com jogadas ofensivas. E a forma, muita gente fala da forma do Matidas Elvia jogar. Cara, é uma forma de jogar. Eu não gosto de um jogo mais retrancado. Mas o Matidas Elvia tá aí, ó, 19 vitórias. Primeira temporada na J-League, 19 vitórias. Venceu um turno inteiro. Foi líder do primeiro turno. Tá classificado para a Champions League Elite. Primeira temporada do Zelvia na primeira divisão, eles estão classificados para a maior competição do continente asiático. Eles vão bater de frente com o próprio Vissel Kobe, com o Sanfrecce Hiroshima, com o Sun Hyundai. Se chegarem na fase final, o que se espera das equipes japonesas, vão bater de frente com o Al Hilal, com o Al Nasser, com o Al Ittihad, com o Al Ali, com o Al Duhail, com o Al Sadd, com o Al Ain. Que temporada do Matidas Zelvia! E muita gente vai tentar falar, não, porque pipocou. Beleza, pipocou. Ok. É um time que surgiu em 2009. Tem vídeo aqui no canal. Só você olhar a história do Matidas Elvia. Você vai ver a história desse time. É uma cidade pequena, na província de Tóquio, mas que não é Tóquio, não faz parte dos 23 distritos de Tóquio. É quase Kanagawa, é na divisa com Kanagawa. O estádio hoje, se bobear, se eu não me engano, não cabe 15 mil pessoas. Essa equipe brigou pelo título da J-League até a última rodada. A história do Matidas Elvia desse campeonato, pra mim, é a melhor história. É a melhor história. Não tem muito que a gente possa colocar de demérito. Gamba Osaka, grandíssima. Anotem, anotem. Grandíssima temporada do Gamba Osaka. Grandíssima. Depois de 2023 ter escapado do rebaixamento, e caía um, hein? Esse ano caía um 3, ano passado caía um. Escapar no rebaixamento no ano passado na última rodada. O Gamba Osaka chegou na última rodada indo para competições asiáticas. Grande trabalho do Dani Poyatos. A direção acertou em acreditar no Dani Poyatos. Ele mudou a cara desse time. Ele mudou a característica desse time. E Sasakamoto foi muito bem, Takashi Usami foi muito bem, o Dawan brasileiro, o volante, foi muito bem, Shinosuke Nakatani na zaga, creme de la creme, melhor zagueiro do campeonato junto com o Tuller. Concordo com a eleição, inclusive, da J-League. Nós fizemos a nossa eleição, a nossa eleição e a seleção da galera. O Nakatani esteve nas três ao lado do Tuller. O Nakatani, ó, craque. Craque de bola. Riku Handa na direita, muito bem. Kurokawa na esquerda, muito bem. O Elton encaixou muito bem nesse time. O time do Gamba Osaka não é algo que a gente. Os próprios números indicam. Vamos passar os números do Gamba. 18 vitórias, 12 empates, 8 derrotas. O time que menos perdeu no campeonato ao lado de Vissel Kobe e Sanfrecce Hiroshima, mas empatou bastante. 49 gols marcados, 35 gols sofridos. A segunda melhor defesa da temporada, mas o pior ataque dentre os 9 primeiros colocados. Não é um time que faz muito gol, mas quando faz, muita gente fala do estilo defensivo do Gokuroda, do Matidas Elvia. Mas o Dani Poyatos não fez a mesma coisa? Eu comentei alguns jogos do Gamba na Rádio Mirai nessa temporada. Comentei de cabeça, comentei um derby de Osaka e comentei a final
da Copa do Imperador, da Tenohai. O que fica de destaque para mim foi. Ah, e eu comentei também a rodada final, Sanfrecce e Gamba. Que o Gamba passou o carro no Sanfrecce. O que fica para mim são justamente os dois jogos da J-League. O Dani Poyatos ele pega um Cerezo Osaka que naquele momento brigava para ser líder e o Sanfrecce Hiroshima que brigava para ser campeão e ele deu um nó tático no Michael Skibbe, que foi o melhor treinador do campeonato, e no Akio Kogiko, que nem fede nem cheira. Mas assim, o nó tático que foi dado pelo Dani Poyatos é coisa que poucas pessoas hoje no mundo do futebol fazem. Eu não vou dizer que o Dani Poyatos cabe numa das 5 principais ligas europeias. Mas o Dani Poyatos é muito bom treinador. O que ele fez com esse time do Gamba Osaka, tirando de lá de baixo e montando o elenco para brigar pelo título. O Gamba em um momento chegou a brigar pelo título. Muito interessante. Muito interessante o que foi feito pelo Dani Poyatos. Que nem eu falei, os números mostram que foi um time mediano. Foi um time que não encantava no ataque, mas um time sólido defensivamente. Por isso que a gente destaca aqui Takashi Usami foi muito bem. A gente destaca aqui o Nakatani. Foram os dois expoentes do Gamba Osaka no campeonato. E estiveram na nossa seleção, na seleção montada aqui pela J-League Insider. São dois jogadores pilares dessa equipe. E com os reforços que o Gamba está planejando para o ano que vem, inclusive, imagino que o Dani Poyatos deva começar a colocar o Daichi Hayashi junto com ou Issa Sakamoto ou Takashi Usami. Acho que a gente vai ver um Gamba Osaka vindo para as cabeças. E vindo para as cabeças, vindo para tentar ser campeão. E eu espero que consiga. O Gamba é uma equipe muito tradicional. E vai voltar para as competições asiáticas, vai disputar a Champions 2. E certamente vai ser favorito ao lado da equipe saudita que entrar. Certamente será. Imagino eu, não sei como está a tabela da Liga Saudita hoje, mas imagino eu que será um dos 4 times grandes da Arábia Saudita. Muito provavelmente ou Al Ahly ou Al Ittihad. O Al Nassr e o Al Nassr e o Al Hilal acho que vão para a Champions Elite. Mas o Gamba consegue jogar contra essas equipes. Se o Dani Poyatos. O Dani Poyatos, vou fazer uma piada aqui. O Dani Poyatos é que nem o Batman. Se você dá uma semana pro Dani Poyatos se preparar pro jogo, poucas pessoas conseguem vencê-lo. Pouquíssimas pessoas conseguem vencê-lo. Quem conseguiu vencê-lo? Takayuki Yoshida, na final da Tenohai. O Dani Poyatos é diferente. E se o espanhol ficar no comando ano que vem, amigo, eu espero grandes coisas para esse Gamba. E vamos falar do Kashima. O Kashima acabou ficando sem competições asiáticas, mas brigou até o final para estar na Champions 2. Em algum momento chegou até a brigar pelo título. Teve 18 vitórias, 11 empates, 9 derrotas, o segundo time que menos perdeu no campeonato. 60 gols marcados, 41 sofridos. A quinta melhor defesa, ou quarta melhor defesa do campeonato. O ataque foi o quarto melhor ataque do campeonato também. Foi um ano mediano, acho que foi um ano mais de surpresas pelo surgimento do Kimito Nono, por mais um ano muito positivo do Yuma Suzuki. Acho que foi um ano para consolidar a reconstrução do Kashima Antlers. E acho que essa reconstrução será confirmada no ano que vem com a chegada do Toru Niki. O Kashima, cara, o Kashima foi muito bem, me surpreendeu, tá? Eu achava que o Kashima seria uma decepção por conta do Ranko Popovic, o Ranko Popovic sérvio, que foi o treinador na maior parte do campeonato. Eu pessoalmente acho o Ranko Popovic um treinador muito defensivo e que teve insucessos ao longo da carreira, inclusive dentro do Japão, rebaixando o Cerezo Osaka. E a aposta do Kashima em europeus
não estava me agradando. O Kashima, historicamente, é um clube ligado ao Brasil. O tricampeonato do Kashima nos anos 2000, 7, 8, 9, vem com Oswaldo de Oliveira no comando. Então, quando começou o ano, eu estava lá falando assim, cara, o Kashima tem que tentar se não vai tentar nenhum treinador japonês para substituir o Iwamasa, brasileiro. Brasileiro, vem aqui, tem o Rogério Ceni aqui para você buscar. Eu era um dos caras no começo, no final do ano passado, começo desse ano, eu era um dos caras que falava, Rogério Ceni é um nome pro Kashima. O Kashima foi buscar o Ranko Popovic, ok. Entendo. Foi. E foi indo, foi bem. Bom esquema montado. Achei que era um time muito irregular e até por isso termina na quinta colocação. E o Ranko Popovic cai no meio do campeonato, quando o Kashima termina o primeiro turno brigando pela liderança, estava ali em primeiro, segundo, acho que com Matida, né? Era Matida, Kashima e Gamba, os três primeiros colocados. Aí teve uma queda, acabou caindo para a quinta colocação. Acho, acho natural e acabou demitindo o Ranko Popovic. Mas a reconstrução do Kashima foi muito interessante e brigou para estar numa competição asiática, brigou para estar na Champions League 2. É uma temporada que termina sem o objetivo estar alcançado. Acho que muito também por conta do intruso que foi o Matida Zélvia, né, nessa temporada. Mas foi uma grande temporada do Kashima Antlers e espero que no ano que vem o Toroniki venha para consolidar essa reconstrução dos Antlers e que os Antlers voltem a disputar o título. Vídeo de meia horinha, pessoal, desculpa tá uma análise muito grande, eu tentei fazer um resuminho aí dos 5 melhores do campeonato. Na próxima parte a gente vai falar dos 3 rebaixados, mais as 2 equipes que brigaram até o final contra o rebaixamento. Tá bom? Não se esquece de fazer aquilo de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa o comentário. E se você tem interesse em aprender um novo idioma, a Aliança Cultural Brasil-Japão está aí para te oferecer um cupom de desconto nos cursos de japonês. Valeu, pessoal, obrigado e até mais.